Eduardo, as velhas raposas vão voltar a liderar a Câmara e o Senado? Heródoto, é muito provável que nós tenhamos um cenário no qual, na Câmara dos Deputados, a candidatura do atual presidente Rodrigo Maia, ao que tudo indica, virá com muita força pelo arco de alianças que consolidou, e mais do que isso também por estar vinculado às principais legendas que têm hoje estrutura muito forte de representação na Câmara. Então, o cenário na Câmara possivelmente será, para a eleição do Rodrigo Maia, talvez menos complicado do que aquele que nós tenhamos no Senado, considerando, segundo aí a tua avaliação, o Renan Calheiros como uma raposa da velha política. Mas é preciso considerar na Câmara dos Deputados, a despeito do favoritismo do Rodrigo Maia, que há também alguns descontentamentos de todas as partes. O Centrão, o chamado Centrão, que é aquele conjunto de partidos considerados fisiológicos, não está necessariamente de acordo com essa aliança montada pelo Rodrigo Maia, porque não se sente contemplado, avalia que essa é uma candidatura que, com as promessas já feitas de conceder as duas principais comissões da Câmara, que é a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Economia, e ainda a segunda vice-presidência da Casa para o PSL, indicam que talvez alguns partidos do Centrão, como é o caso do PP, possa vir a ter uma representação menor do que já teve na estrutura da Câmara, e o próprio MDB, que, ao que parece, tem até o presente momento indicado 2 candidatos para disputar a presidência da Câmara. Isso tudo talvez mostre que, a despeito do grande favoritismo, repito, que o Rodrigo Maia tem, eventualmente nós possamos ter algumas defecções, na medida em que o voto é secreto, deserções essas manifestadas exatamente porque partidos que tradicionalmente ocuparam largas parcelas de poder, não só no parlamento, como também no poder executivo, talvez nesse novo cenário venha a ficar de fora. É preciso lembrar também que há um certo desgaste da candidatura do Rodrigo Maia, porque ela é considerada, em certo sentido, como uma presidência que virá a ser muito governista, dada a aliança muito explícita. E o primeiro partido, aliás, que assumiu o apoio à sua reeleição foi o do atual presidente, o Bolsonaro, o partido, o PSL. Então é preciso que a gente observe um pouco essas questões que podem vir a indicar que talvez a eleição do Rodrigo Maia não seja tão significativa, embora o seu favoritismo seja muito forte, quanto aparece num primeiro momento, se nós considerarmos só apenas a soma de votos que os 13 partidos que são o seu grande arco de alianças hoje possuem. Mas tudo indica que ele deverá ser reeleito e talvez isso venha a ocorrer até no primeiro turno. Por outro lado, no Senado é um contexto um pouco mais complexo, porque quem quer que venha a ser eleito, seja o Renan Calheiros, que desponta como um favorito, ainda que com menos incidência que o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, ou eventualmente o Tasso Gereissati, que corre por fora, qualquer um dos dois não será um candidato necessariamente tão alinhado quanto ao Palácio do Planalto quanto aparenta ser o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por que isso? Nós temos acompanhado nas últimas semanas declarações do Renan Calheiros muito contundentes contra o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, sobretudo em relação às suas propostas no que diz respeito à agenda de combate à corrupção. E há vários senadores que têm problemas que podem implicar eventuais processos no Supremo Tribunal Federal. Então, esse conjunto de senadores mais corporativos pode eventualmente entender que o apoio ao Renan Calheiros é uma alternativa menos complicada do que ficar dependente de um outro senador que não ele. Por outro lado, no Senado, nós temos também uma certa campanha do anti-Renan. Há o anti-Renan e há aqueles todos que entendem que, de certa maneira, o Renan pode vir a ser uma alternativa ainda menos complicada do que outras candidaturas.
Então, para resumir, no Senado, nós não podemos afirmar taxativamente que a candidatura do Renan, embora forte, seja absolutamente favorita ou tenha tanto favoritismo quanto tem o Rodrigo Maia na Câmara. Agora, no que diz respeito a uma visão mais geral, as duas eleições, elas colocam mais questões em jogo do que apenas a eleição em si dos dois cargos. Sim. Primeiramente, ela coloca em jogo a reputação do próprio governo Bolsonaro, um governo estreante, um governo que não conseguiu ainda firmar uma coalizão de apoio nas duas casas e no próprio Congresso Nacional, e seria muito desgastante para o governo eventuais derrotas nos candidatos que ele está apoiando. É importante lembrar que, a despeito do partido do presidente, o PSL, e o próprio presidente tem indicado o apoio ao Rodrigo Maia na Câmara, isso não significa dizer que o seu governo já tem uma coalizão de apoio. Então, lembremos que o presidente se elegeu dizendo que não compactuaria com a velha política, não compactuaria com arranjos e acordos fisiológicos. No entanto, nós não temos garantia que ele terá voto suficiente para fazer com os seus projetos mais importantes, como a reforma tributária, como a reforma da Previdência, para lembrar dois aqui, consigam ter voto suficiente sem ter uma coalizão organizada, sobretudo em bases partidárias. Entendo. Então, a primeira questão aí, assim, está em jogo o futuro político do governo Bolsonaro. Há uma outra questão importante para lembrar também, que é a possibilidade de que os partidos de oposição venham a ter uma candidatura da qual eles possam alavancar, quem sabe, mais força para fazer oposição ao governo Bolsonaro. Entendo. E no Senado, é importante nós lembrarmos que, repito mais uma vez, o alinhamento que venha a existir, seja Renan Calheiros o candidato, uma vez que o MDB fechou a posição de não aceitar outra candidatura que não seja uma só, quem quer que seja, ou Tasso Gereissati, talvez nós não tenhamos nesta casa um apoio tão próximo ao governo quanto na Câmara.